livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiu junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. Aleluias. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Com base nesse texto, com base nesta palavra, é uma mensagem bastante conhecida, mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela é renovada. Sempre quando nós ministramos, eu mesmo já preguei essa palavra diversas vezes, mas nunca sai igual, sempre sai diferente. Por quê? Porque às vezes a mensagem ela é direcionada ao público que está me ouvindo. Às vezes a mensagem que Deus vai me colocar, que vai me usar agora para falar com vocês será uma, mas as outras mensagens que eu preguei em cima desse texto saiu totalmente diferente. Por quê? Porque Deus fala de acordo com as pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo o pregador. Então, diante desse texto agora, este texto fala de cura. Fala da cura de um paralítico que estava na porta do templo chamada Formosa. E esse texto aqui é uma história extremamente interessante. É uma história extraordinária. Por quê? Porque após a ressurreição de Jesus Cristo, após Jesus ter morrido, ressuscitado, e estava subindo ao céu, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele deixou uma promessa para a sua igreja, ele deixou uma promessa para a igreja primitiva naquele tempo, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Teve gente que no primeiro dia foi embora, no segundo, no terceiro dia foram embora, mas todos aqueles que permaneceram, obedecendo a ordem do Senhor. E qual era a ordem do Senhor Jesus? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso lá em Lucas capítulo 29, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. E foi se cumprir lá em Atos 2, de Lucas 24 a Atos 2, levou apenas 10 dias para o Pentecoste, para vir a derramada do Espírito Santo sobre todo o povo que ficou ali. Lá em Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estava sentada, e foram todos por eles repartidas como línguas de fogo, os quais pousaram cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, meus amados, o Senhor deixou essa promessa que foi se cumprir lá em Atos 2, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. Então, todos os discípulos que estavam ali, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, eles todos foram batizados com o Espírito Santo, todos receberam o poder de Deus. Então, diante disso, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Enquanto eu ministro, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, agora o texto vai nos falar que todos ali, em Atos 2, foram cheios do Espírito Santo. Então, todos receberam o poder de Deus. Um Pentecoste, foi algo assim, que o Senhor derramou a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam orar, eles não precisavam jejuar. Orar eles precisavam. Mas, quando Jesus subiu ao céu, o Senhor Jesus disse que não os deixaria órfãos, não ia deixar o seu povo órfão, mas que ele iria enviar
o Espírito Santo, que eles iriam enviar o Espírito Santo para consolar a sua igreja, para adornar o seu povo, para encher a sua igreja da unção, da palavra, dos dons do Espírito Santo. Então agora eles estavam ali cheios do poder, todo mundo glorificando, saltando, glorificando ao Senhor, estavam falando em línguas estranhas, porque o batismo do Espírito Santo é isso, é falar em outras línguas, é línguas terrenas? Não, é língua dos anjos, línguas de fogo, línguas enviada diretamente do doce Espírito Santo. Então eles estavam ali todos revestidos de poder por causa da presença do Espírito Santo. E ali eles falavam em outras línguas. E diante disso, o texto vai nos falar que havia outras pessoas ali em volta, em Jerusalém, que vinham de outras regiões, de outras cidades, e vendo que a igreja primitiva estava falando em outras línguas, estava cheio de poder. Eles viam, mas eles não entendiam. Eles pensavam que estavam todos embriagados. Eles pensavam que estavam todos bêbados. Por quê? Porque eles não conheciam o poder de Deus. Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, quando o Espírito Santo toma um homem, toma uma mulher, toma uma criança, toma um jovem, nós falamos em língua estranha. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas. Nós somos revigorados, renovados, nós enchemos a presença do Senhor. O homem cheio do Espírito Santo, o homem e a mulher cheio do Espírito Santo, ele tem poder. O poder que Deus nos concede, ele é mais glorioso, mais poderoso do que qualquer bomba atômica. O homem com o Espírito Santo, não toque um homem com o Espírito Santo. Não vá caçar confusão, não vá difamar, não vá falar mal de um homem ou de uma mulher que está cheio do Espírito Santo. Porque é a mesma coisa de tacar, é a mesma coisa de brincar com fogo. É a mesma coisa de caçar sofrimento para a sua vida. Porque quem toca em Deus, quem toca no ungido do Senhor, está tocando o próprio Deus. Então, diante desse texto agora, as pessoas ali em volta viam os discípulos como se eles estivessem embriagados. Não, eles estavam cheios do poder de Deus. Então, diante dessa graça, dessa autoridade, Pedro, cheio do poder, e ele disse o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: Homens judeus, e todos que estáis em Jerusalém, sejai-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que o profeta Joel, lá no Velho Testamento, que é um dos profetas menores, e isso foi dito pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre todas as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui o profeta Joel já estava falando da vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, vai acontecer esta mensagem, essa profecia irá se cumprir. Quando Jesus estiver próximo a vir, próxima está voltando, o texto vai nos falar que nos últimos dias os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, as mulheres e os homens irão profetizar. Amém, Deus abençoa. Então, diante disso, também o meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Todos esses sinais antecedem a vinda de Cristo. Os jovens terão sonhos, profetizarão, os velhos terão sonhos. Deus vai usar as crianças, Deus vai usar nos últimos tempos, Deus tem usado, Deus vai usar os jovens e vai profetizar a vinda do Senhor, vai profetizar, Deus vai dar visões, os jovens terão visões da vinda de Cristo, vai ser algo glorioso e tremendo e terrível. Quão terrível será o dia da vinda do Senhor Jesus, será terrível,
Para aqueles que vão ser salvos, será um dia de glória e de júbilo. Mas para aqueles que vão ficar, será um dia de trevas. Aleluia. Será um dia de sofrimento. Será um dia de angústia, de ranger de dentes. Será um dia de muita aflição. As pessoas vão procurar pai, mãe, filhos e não vão encontrar. Por quê? Porque muitos subirão com Cristo. A palavra do Senhor diz que os mortos, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. E os vivos serão arrebatados. Olha só, os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus vai ressuscitar os mortos quando ele voltar. E os mortos serão ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para o fogo eterno. Os que estiverem vivos, que tiverem com vida com Deus, andaram com Deus, foi fiel a Deus, obedeceu essa santa palavra, serão arrebatados. O arrebatamento, meus amados, irá acontecer. O arrebatamento é certo da igreja do Senhor. Quer queira o mundo ou não, Jesus voltará. E Jesus irá arrebatar a sua igreja. Vinde benditos de meu Pai, a possuir a terra por herança. Então Jesus voltará sobre as nuvens, ele não pisará nessa terra, porque essa terra é pecaminosa. A primeira vez que Jesus veio, ele se fez carne, ele foi 100% Deus, 100% homem, ele andou conosco, ele veio, né? Se fez verbo, ele era o verbo, se fez carne e esteve conosco. Mas a segunda vinda do Senhor Jesus, ele não pisará nessa terra. Ele virá apenas sobre as nuvens e ali ele vai arrebatar a Bassudecai. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. Ele irá arrebatar a sua igreja. Ele irá arrebatar o seu povo. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Uns irão para a vida eterna e outros irão para o fogo eterno. Ou seja, então todos ali serão julgados. A palavra do Senhor diz que todo olho o verá. Quem é crente vai ver, quem não é crente, o ímpio vai ver Jesus nas nuvens, vai ver ele, mas não vai poder subir. A palavra do Senhor diz que todo o joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que ele é o Senhor. Até mesmo aqueles, principalmente todos aqueles que negaram o nome do Senhor, todos aqueles que blasfemaram diante deste Deus e desta palavra, todos aqueles que afrontaram a Deus, eles vão ter que ver e eles vão ter que se prostrar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que todo olho o verá vindo sobre as nuvens. Toda língua terá que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor e todos terão que se prostrar e terão que prestar contas diante do grande Deus. Então, diante disso, foi isso que o profeta Joel profetizou, que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Senhor ainda vai dar a oportunidade. Diante da expectação, diante daquele fenômeno que irá acontecer, que será o arrebatamento da igreja, indo o Senhor vai dar oportunidade, dizendo: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas todo aquele que não invocar já está condenado. Então o apóstolo Pedro continuou com o seu discurso pós a derramada do Espírito Santo ali em Atos 2. Homens israelitas, a escutar essas minhas palavras. Então o apóstolo Pedro começou a explanar a palavra do Senhor, começou a pregar a Bíblia, dizendo que Deus era Deus todo-poderoso, era o Deus de Davi, era o Deus que levantou Davi, era o Deus que separou Davi, e ele começou a citar algumas passagens ali do Velho Testamento, e o texto vai nos dizer que houve um temor diante do povo, de tal forma que 3.000 almas se renderam a Cristo, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Olha só, um homem indouto, sem letras, um homem humilde, porque os discípulos de Jesus eram homens humildes, eram homens simples, a maioria deles eram tudo pescadores, não eram homens letrados, não eram homens que sabiam falar, não eram homens que sabiam ler, eram homens indoutos, eram homens simples, humildes, eram pescadores. O único dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que tinha um pouco mais de entendimento, digamos assim, de estudo,
O único que tinha era Lucas, porque Lucas era médico naquela época. Então ele é intitulado como Doutor Lucas. Então o livro de Lucas, ele é escrito pelo próprio autor, ele que é autor do seu próprio livro, e Lucas também escreveu Atos. Então foi um homem inteligente. E João também tinha uma inteligência. Todos eles escreveram a sua história. Todos eles, Pedro, João, Tiago, Timóteo. Mas os discípulos ali, aqueles 12, os primeiros discípulos, eles eram totalmente sem entendimento. Eles não tinham eles não tinham letras, digamos assim. Depois da vinda de Jesus, né, surgiu o apóstolo Paulo, que agora o apóstolo Paulo já era diferente. O apóstolo Paulo, ele era um advogado. O apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele estudou, então ele era letrado, ele sabia falar vários idiomas. E ele tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e ele era romano. Então o apóstolo Paulo já era um homem diferente, tanto é que o Senhor arrancou o apóstolo Paulo das trevas, porque o apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja, e o Senhor fez dele o quê? Um dos maiores profetas abaixo de Cristo da humanidade. Então, abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo foi um dos maiores profetas e discípulos de Cristo. Porque tanto em letras, ciência, teologia, entendimento da palavra, como em sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo era muito usado pelo Senhor, tinha todos os dons, era um homem separado e ungido e escolhido. Tanto é que o Senhor Jesus falou que ele era vaso escolhido do Senhor. Ele perseguiu Cristo, perseguiu os discípulos, perseguiu o povo do Senhor, mas o Senhor teve um encontro com ele lá na estrada de Damasco, e ali Deus cegou os olhos dele, deixou ele cego por 3 dias. E sobre essa cegueira, e a voz que falava com ele, o clarão que apareceu para ele, o próprio Jesus apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, diante da fala do Senhor Jesus, diante do clarão que o Senhor Jesus apareceu, o apóstolo Paulo se converteu imediatamente. Se converteu, foi dotado na mesma hora de dons espirituais. O Senhor separou os seus discípulos para disciplinar Paulo, para doutrinar Paulo dentro da palavra do Senhor. Ele entendia da Torá, ele entendia da lei judaica, ele conhecia o Velho Testamento, o apóstolo Paulo. Porém, ele era perseguidor da igreja, porque ele era apenas religioso, ele não era servo de Deus. Ser servo de Deus é uma coisa, agora ser religioso é outra. Deus não está buscando religiosos, Deus está buscando servos fiéis a Ele. Religiosidade não compactua com a chamada de Deus. Religiosidade não faz parte do povo de Deus. O povo aí do mundo, as igrejas pagãs ali, a gente vê aqueles religiosos ali fazendo rituais. Deus está longe disso. Deus não procura religiosos, Deus procura servos, fiéis, obedientes a Ele e a sua palavra. Então, diante disso agora, o apóstolo Paulo discursou tudo isso, o apóstolo Pedro discursou tudo isso, e 3.000 almas se renderam a Cristo, e ali todos foram revestidos. Alguns chegavam em Pedro perguntando a ele, o que temos que fazer para sermos cheios do Espírito Santo, o que temos que fazer para termos essa presença? E o apóstolo Pedro disse o seguinte: arrependei-vos, cada um de vossos pecados, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento e conversão é o que o Senhor, é a palavra, é o evangelho pregado nessa época, e é o evangelho que nós pregamos: arrependimento e conversão. Porque quando você se converte, você se arrepende, e quando você se arrepende, você se converte. Ou seja, arrependei-vos e convertei-vos a Cristo, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha sobre ti o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, diante desse discurso tremendo,
3.000 almas se renderam a Cristo. E ali os irmãos foram impactados pelo poder de Deus. O povo começou a receber a unção, a graça, a autoridade, o amor que eles sentiam uns pelos outros, o amor da igreja, o amor entre os irmãos era tão grande, o temor, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, Deus usou os apóstolos poderosamente pós o Espírito Santo ter vindo sobre eles, porque até o presente momento eles não tinham poder nem autoridade, mas quando o Espírito Santo tomou posse deles, eles ficaram cheios de poder e autoridade. É isso que eu estou dizendo, que o homem quando recebe o Espírito Santo, o Senhor nos adorna dos dons que Ele quiser nos dar, Ele nos adorna de coragem, poder e unção. Através dos dons do Espírito Santo, Ele nos usa pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele nos usa para profetizar cura, para fazer sinais e maravilhas no nome de quem? No nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que todo mal tem que cair por terra. É no nome de Jesus que as enfermidades têm que bater em retirada. Que as enfermidades têm que sair. É no nome de Jesus que todos os demônios e potestades têm que recuar em nome de Jesus. Então o Senhor, pela pessoa bendita do Espírito Santo, nos enche desse poder. Então, diante disso agora, os irmãos estavam naquele amor, naquele temor e aquele primeiro amor, né? Uns amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. O texto vai nos falar que eles vendiam, muitos vendiam as suas propriedades, vendiam o que tinha para dar para abençoar as outras pessoas. Então, muitos vendiam as suas propriedades. Se todos entendessem essa passagem, que quando nós temos muito, a gente tem que abençoar alguém. Do que adianta, a palavra do Senhor diz, do que adianta um homem, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. A palavra do Senhor diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, do que adianta o homem adquirir riquezas e riquezas e perder sua alma? Do que adianta o homem adquirir inúmeras riquezas, mas não ter coragem de ajudar um necessitado, não ter coragem de abençoar alguém, não ter coragem de fazer uma cesta, de comprar algo para aquela pessoa, não tem coragem, porque são avarentos. A palavra do Senhor diz que ficaram de fora os mentirosos, os feiticeiros, os homens afeminados, os homossexuais ficarão de fora, os avarentos, os gananciosos, os mentirosos, todos esses que praticam a iniquidade ficarão de fora, porque é pecado. Deus, Ele nos abençoa para nós abençoarmos outras pessoas. Se eu tenho uma vida próspera financeiramente, o que custa eu ajudar quem não tem? O que custa eu abençoar quem não tem? Se cada rico, quando eu estou falando pessoas ricas, se cada rico entendesse e conhecesse o que é o amor de Deus, se cada pessoa rica desse uma casa para uma pessoa pobre, ele não está dando para a pessoa, está fazendo para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para uma pessoa que está passando necessidade, nós estamos fazendo para Deus. O próprio Jesus disse, ele mesmo disse, tive fome e deste-me de comer. Estive descalço e deste-me de calçar. Estive doente e foste me visitar. Estive com sede e deste-me de beber. Ou seja, todas as vezes que nós fazemos uma ação boa como essa para com alguém que precisa, nós estamos fazendo para Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada pessoa que é rica entendesse que o melhor, a própria palavra do Senhor nos adverte desse jeito. Melhor é dar do que receber. Ou seja, melhor é você ajudar alguém do que você ser ajudado. É muito gratificante, gente. A palavra do Senhor diz o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Quando você abençoar alguém, uma pessoa que está desempregada, o aluguel está atrasado, você vai lá e paga o aluguel para ela, a pessoa não tem, ganha pouco, está passando necessidade, que hoje, devido aos nossos dias de corrupção, o qual nós estamos vivendo no nosso país, tudo está muito caro. Às vezes a pessoa que ganha um salário mínimo não consegue sobreviver direito, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz. Hoje nós temos mais uma conta que é a internet, e entre tantas as coisas, tem alimentação, tem remédio, tanta coisa, e não dá. Se todos da casa não trabalhar, não dá para sobreviver. Então, se
Se quando a pessoa vê que tem alguém passando essas necessidades, gente, ajuda, faz por onde, abençoa, abre as portas, seja uma pessoa solidária, ajude o próximo. Isso é ordenança do Senhor. O Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós vemos, né, nessa época de frio, todas as vezes que eu vou dormir, às vezes de manhã, eu fico pensando nas pessoas que são mendigas, que estão na rua. Ah, mas estão ali porque muitos caçaram, foram para ali porque foram fumar droga, não sei. Tá, mas são seres humanos. Imagina esse frio. Como que estão fazendo? Claro que tem as igrejas, né? As igrejas trabalham muito nessa época, entregando cobertores, entregando sopão nas madrugadas, nas ruas, pregando a palavra na madrugada, que é a obra missionária tremenda que muitos pastores e missionários fazem. Que é o glorioso, que é entrega um cobertor, entrega uma comida e entra com a palavra de Deus. Porque é assim que nós temos que pregar. Nós temos que levar o alimento espiritual e nós temos que levar o material. Eu mesmo, como uma mulher de Deus, se eu for visitar alguém, se Deus me impulsionar para ir na casa de alguém, e se eu tiver condição, e aquela pessoa, e Deus chega lá, Deus me revela que aquela pessoa está precisando de algo, de dinheiro, está precisando de uma cesta. Se eu tiver condição, eu faço isso para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que nós temos que ser, termos o coração aquebrantados para ajudar o próximo. Então, diante disso, agora o povo cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, era isso que eles estavam fazendo. Todos essas almas que se converteram a Cristo, estavam tão cheios do temor, do amor de Cristo, do amor, o primeiro amor, né? Eles estavam no primeiro amor. Então o texto vai nos falar que eles vendiam as suas propriedades e repartiam para com aqueles que não tinham. Vendia as suas propriedades segundo cada um precisava, repartia. É algo glorioso, gente. Se vocês entendessem como é tremendo, gente, é muito lindo você ajudar alguém. A pessoa que está recebendo aquela ajuda, ela fica maravilhada, ela fica feliz, ela fica assim, acreditando em Deus. Você entende? Ela fica crendo que Deus é com ela. É muito bom. A coisa mais linda que tem é ajudar alguém. Não tem coisa mais gloriosa do que isso. Não tem coisa mais gratificante. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar que então os discípulos estavam cheios do poder, estavam cheios da unção de Deus. E agora que em Atos 3, que foi o texto qual eu li, que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora nona. Esta hora da oração, a hora nona, é às 3 horas da tarde. Traduzindo, é às 3 horas da tarde. Por isso que Deus agrada que nós oremos na madrugada, meia-noite, na madrugada, 3 horas da manhã, pela manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. São os horários que nós, evangélicos, oramos. São as horas que nós nos colocamos na presença do Senhor, porque as tardes das bênçãos das igrejas que fazem tarde da bênção, sempre é 3 horas da tarde, porque é a hora que o Senhor, sempre também, o próprio Jesus saía para orar, esses horários, ou quando não era na madrugada, o próprio Jesus, ele orava nos montes, no meio do mato. Então, o crente, nós somos assim, tá? O crente, ele vai pro mato orar, ele vai pro templo, ele faz vigília, aonde for. Então, o Senhor, por quê? Porque nós somos discípulos do Senhor. Se o Senhor Jesus orava nos montes, nós também vamos pro monte. Se o Senhor Jesus orava dentro do templo, nós vamos orar dentro do templo. Se o Senhor Jesus orava dentro da sua casa, nós também vamos orar dentro de casa. Então, é conforme a forma como cada um quer agir. Mas o que importa é que nós venhamos ter o quê? Vida de oração. Deus abençoe. Soldados de Cristo, amém. Deus abençoe. Então, diante a forma que o Senhor nos ensinou, nós temos que orar em todo o tempo. Orar em pensamento, estou trabalhando ali, mas estou orando a Deus em pensamento, estou dentro do meu carro, eu estou orando, eu estou dentro de casa, eu vou orar, vou me separar no quarto, vou orar. O Senhor me acordou na madrugada, eu vou orar. Então nós temos que orar constantemente. Para quê? Para que nós estejamos cheios da presença do Senhor, para que nós venhamos ter intimidade com o Espírito Santo, que quando nós oramos
jejuamos e estudamos essa palavra, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, vai nos enchendo da sua graça, do seu poder. Então, Pedro e João agora estavam cheios do poder de Deus. Por quê? Porque lá em Atos 2, o Espírito Santo veio como um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, e ali todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, Pedro e João estavam cheios do poder. Então, eles subiram junto ao templo a hora da oração, a hora nona. E o texto vai nos falar aqui que Pedro e João eram o que? Eles eram discípulos de Jesus. Eles aparecem na porta do templo. Eles foram chamados por Jesus para serem apóstolos. Agora Jesus, né? Nessa época, agora Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou e já voltou para o céu. E é aquilo que você tem em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. E esses líderes, esses dois ungidos, que eram Pedro e João, estão se dirigindo à casa do Senhor, ao templo chamado Formosa. E na hora nona, né, às 3 horas da tarde, e o texto vai nos falar aqui. Na porta do templo chamado Formosa havia um homem. E este homem era o quê? Coxo, paralítico. E o texto vai nos falar que este homem era coxo desde o seu nascimento. Era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele já nasceu coxo. Ele já nasceu paralítico. O qual todos os dias alguém ali colocava ele na porta do templo para o quê? Para pedir esmola. Por que esse homem pedia esmola? Esse homem pedia esmola porque ele não tinha como trabalhar. Ele não conseguia andar, ele não conseguia ficar em pé, ele não tinha como trabalhar. Então ele precisava de receber essas ajudas, essas esmolas para prosseguir na sua vida, para ter mais um dia de sustento, digamos assim. Por quê? Porque ele não trabalhava. Este homem agora se encontrava todos os dias na porta do templo Formosa pedindo esmola. Então ele pedia esmola para todos aqueles que entravam dentro do templo. Percebam vocês que esse homem, ele estava ali todos os dias. Olha a situação de humilhação. Este homem ali estava paralisado, a sua vida estava totalmente paralisada por causa da deficiência o qual ele nasceu. Ele já nasceu paralítico, ele já nasceu deficiente, ele já era coxo desde o ventre da sua mãe. Então ele já nasceu paralítico. Então, diante disso agora, o texto vai nos falar aqui. Que este homem, ele sempre precisava de alguém para o ajudar. Agora você imagina todos os dias alguém ali, colocando ele no templo, tirando ele do templo, todos os dias. Olha que situação difícil. Olha que situação de humilhação. E aqui nós encontramos e nós aprendemos lições aqui encontramos algumas lições que é bênção termos amigos. Porque graças a Deus tinha alguém pelo menos para colocar ele ali e tirar ele todos os dias. Então nós temos que agradecer também a Deus pelos os amigos verdadeiros que muitos têm, que nós temos, né? Então, diante disso agora, esse homem precisava de ajuda, precisava sobreviver, precisava de um milagre. Ele tinha nascido deficiente, ele tinha nascido coxo e nunca andou. Ele não sabia o que era andar. Então, agora no versículo 3, o texto vai nos falar que vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe esmola. Viu que o homem paralítico viu Pedro e João entrando dentro do templo. E ali ele olhou, ele pediu esmola para Pedro e João. Quando ele teve essa ação, o texto vai nos falar que esse homem não só estava na porta do templo, ele estava observando as pessoas também que estavam entrando ali. Então, ao ver Pedro e João, ele observava os dois apóstolos, porém ele não sabia quem eles eram, se eles eram apóstolos, quem eles eram.
ao ver esses dois apóstolos, eles iam entrando no templo. Diz o texto que ele implorava por uma esmola. Ele o quê? Implorava. Ele implorava para as pessoas darem esmola para ele. Olha o estado do mundo. Assim é o estado das pessoas que estão no mundo. Imploram, estão na paralisia do pecado, estão implorando, mendigando ilusões do mundo. Ou seja, eles estão ali no mundo, estão paralisados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e não têm discernimento que estão nessa situação. Então o texto vai nos falar que ele ali implora para que Pedro e João dessem ali uma esmola. Então, diante dessa ação, o texto vai nos falar que há tantas pessoas que precisam de uma ajuda, elas não acreditam mais que vai sair dessa situação, não acreditam na possibilidade de um milagre. E em muito menos uma reviravolta em sua vida, de uma libertação. E diante dessa possibilidade de sair, eles não veem nenhuma possibilidade de sair dessa situação. E agora, algumas pessoas vivem nessa paralisia espiritual. Por quê? Porque estão andando conforme as suas vontades, estão errantes pelo mundo, estão praticando tudo aquilo que o mundo oferece, estão pecando, estão entristecendo a Deus, e agora essas pessoas se encontram totalmente paralisadas, estão totalmente à mercê das migalhas que o mundo oferece. Então Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. Eu imagino eu consigo imaginar o peso dessa palavra saindo da boca dos apóstolos, saindo de Pedro. Olhe, e dizendo para o paralítico: olhe para nós. Eu imagino que aquele homem até assustou, porque a intenção dele, o que ele queria era esmola, era uma moeda. E ele pensou: certamente eles vão me dar alguma moeda, estão pedindo para me olhar para eles, mas não. Esse homem não sabia que aquele dia seria o dia da mudança da sua vida. Esse homem não sabia que aquele momento era o dia que o Senhor iria mudar a história dele. Então, quando Pedro e João disse: olhe para nós. Agora perceba que quem está olhando para o homem paralítico é Pedro e João, porque outrora era o paralítico que estava olhando para Pedro e João. Agora era Pedro e João que olhava para aquele homem, para aquele paralítico, demoradamente, olhando para ele. E eles disseram ao paralítico: olhe para nós. Esta é uma palavra poderosa. Aqueles dois apóstolos não disseram: olhe para Jesus, e sim: olhe para nós. Arabaço de canto. Então, diante disso, eu imagino que algo gritou ali dentro daquele paralítico e pensou: mas esses homens estão falando comigo diferente? Como assim? Então, diante disso, ele olhava atentamente, o homem olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas não sabia ele que aquele dia seria o dia do seu milagre. Não sabia ele que seria o dia da sua cura. Não sabia ele que a sua vida iria mudar para sempre, em todas as áreas. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata. Perceba que nesse versículo 6, quem mencionou foi apenas Pedro, não João. Pedro, porém, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha a palavra profética lançada sobre a vida daquele homem, dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Foi em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não foi em nome de Pedro nem João, foi em nome de Jesus. Então, diante dessa palavra profética lançada sobre a vida daquele homem, o texto vai nos falar que quando Pedro e João disse: olhe para nós, os dois estão dizendo isto, porém você não vai encontrar na Bíblia
Aquilo que eu citei, não vai encontrar na Bíblia nenhum milagre operado através de João. Por quê? Porque João não tinha esse dom de curar, de cura. Quem tinha era o apóstolo Pedro. Porque Deus, ele dá dons, tem umas pessoas que Deus dá todos os dons, que é o dom de maravilhas. O dom de maravilha é o dom que ele é completo, né? O dom de maravilhas, ele é completo, mas tem pessoas que só tem o dom da visão, o dom da revelação, o dom de interpretar sonhos, o dom de interpretar visão e sonhos. Tem uns que tem um dom só da visão, tem uns que tem um dom de interpretar sonhos, tem uns que tem um dom da visão e dos sonhos. Tem uns que tem um dom de maravilha, o dom de profetizar cura. Tem uns que tem um dom de expulsar demônio. Tem uns que tem um dom de louvar, outros têm um dom da palavra. E assim Deus vai adornando a sua igreja, revestindo ela de poder, unção e dons. Por quê? Porque é preciso para que os sinais, os prodígios que o Senhor Jesus operou no passado, ele continua operando. Por isso que muitas igrejas estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque não oram pedindo a Deus dons espirituais. Outrora me recordo na minha época, quando eu era uma jovem, na minha infância, até mesmo na minha infância, eu mesmo recebi o dom de visão e de expulsar demônios e de adoradora. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu não sabia nem o que era isso. Eu só ia para a igreja, eu era uma criança, eu não sabia o que Deus estava mostrando, pois o Senhor abriu os meus olhos, me deu o dom de visão, uma visão que ficou das 3 horas da tarde, olha a hora que eu recebi, era a hora 9, 3 horas da tarde estava eu brincando de bete na rua, quando eu tinha 7 para 8 anos, brincando de bete, e eu recebi o dom de visão, que eu olhei para o céu, sol de rachar, na cidade de Niquelândia, lá no Goiás, que eu estou hoje em Brasília, sol de rachar, eu criança, um poeirão danado, eu lá olhando para o céu, o Senhor fez eu olhar para o céu e apareceu letras de fogo bem grandes, brilhantes, dizendo, Jesus está voltando. Coisa gloriosa. A mensagem era tamanho, olha a mensagem, Jesus está voltando. Até hoje eu amo louvores que falam da vinda de Cristo, eu amo mensagens que falam da vinda de Cristo, eu prego sobre a vinda de Cristo, eu louvo sobre louvores que tem as letras voltadas para o arrebatamento. Então assim, desde o Senhor marcou a minha infância, o Senhor Deus marcou a minha vida. Então eu olhava para o céu, eu via letras de fogo escrito Jesus está voltando, só que eu era uma criança. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu cutucava os meus amiguinhos que também estavam comigo na rua. E eu falava, olha no céu, olha para o céu, está escrito letras de... o que está escrito? Jesus está voltando. E ninguém via, só eu que via. Essa visão ficou das 3 horas da tarde até o pôr do sol. Até por volta de quase 6 horas. E aí quando eu vi que os meus amiguinhos, ninguém via. E a visão ficou sem parar. O dia, das 3 horas da tarde até o restante do dia. E ali eu saí correndo eu não tenho mãe, eu fui na minha madrasta e mostrei para ela, olha, o que está escrito no céu, Jesus está voltando. E ninguém via. Só eu que via. Naquele momento o Senhor estava marcando a minha vida, estava selando a minha chamada, estava selando e marcando a minha vida para a obra que Ele me chamou. Aleluia. Hoje eu canto, eu prego, eu oro por pessoas, eu anuncio a Cristo, eu anuncio essa palavra e eu sempre prego e anuncio que Jesus está voltando. Ah, mas Jesus, essa mensagem apareceu para você quando você era criança. Jesus está voltando. Às vezes o Senhor volta. Às vezes o voltar de Jesus pode ser até mesmo através de uma morte de alguém. Jesus vai voltar para arrebatar o seu povo, a sua igreja, sim, ele voltará. É bíblico, a palavra do Senhor tem que se cumprir lá em Apocalipse. Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, o seu povo. Mas às vezes Jesus volta para você hoje, através de uma morte. Às vezes Jesus volta para você, para alguém da sua família hoje, através da morte. Então Jesus já voltou para aquela pessoa. Todos aqueles que já morreram, Jesus já voltou para eles. Entende? Então, diante disso, eu fiquei ali perplexa com aquela visão. Por fim, eu fiquei calada, porque ninguém via, só eu que via. E eu fiquei lá, só contemplando aquela visão, achando lindo, achando tudo muito bonito. Era uma criança. E quando foi de noite, apareceu para mim um demônio. Eu dormi no quarto com os meus irmãos, que naquela época, né, dormiam os 5, tudo dentro do quarto, no mesmo quarto. E eu dormindo, quando eu acordei com a velha, uma bruxa em cima de mim, que era Maria Mulambo, em cima de mim, querendo me matar, me enforcar.
E aí eu era criança, eu comecei a querer gritar meu pai, mas a voz não saía. E aí eu só pensei, Jesus. Quando eu pensei em Jesus, aquele demônio saiu de cima de mim. Por quê? Porque aquele demônio queria me matar. Por quê? Porque eu era escolhido do Senhor para a obra. Eu era escolhido do Senhor para estar hoje aqui anunciando esse evangelho. Era escolhido do Senhor para estar hoje pregando a palavra para você. Então não brinque com as coisas de Deus e não brinque com o Satanás, porque ele sabe agir. O diabo, ele conhece, ele já sabe quem são os escolhidos do Senhor desde o ventre da mãe para fazer a obra do Senhor. Perceba, quando uma mulher está grávida, o que eu vou falar para vocês é muito sério e extremamente espiritual. Quando uma mulher está grávida, o diabo já sabe se aquela criança que está no ventre dela é escolhida do Senhor para fazer a obra dele na terra. O diabo vai fazer de tudo para te matar. O diabo vai fazer de tudo para matar essa mulher, para matar a criança que está dentro do ventre. Ele vai fazer de tudo. Essa mulher vai sofrer na gravidez para tentar perder essa criança. Essa mulher ela vai cair. Essa mulher vai passar por muitas situações. Se o filho que está no ventre dela é escolhido de Deus para fazer a obra de Deus, para pregar essa palavra ou adorar a Deus, né? Pregando a palavra do Senhor, adorando a Deus através do louvor ou ministrando a palavra. Se o filho dessa mulher é escolhido, pode ter certeza que essa mulher vai passar prova. E essa criança também vai passar por situações desde a sua infância, já vai ser perseguida. Eu falo por mim. Eu nasci e a minha mãe morreu. Eu nasci e a minha mãe morreu. Então, diante disso, e eu não sei como que foi, porque meu pai também faleceu, eu não sei como que foi a gestação da minha mãe. Eu só sei que eu nasci e ela morreu. Então, eu imagino que ela sofreu muito também na minha infância. Na minha gestação, enquanto ela estava grávida de mim. Então, assim, desde a infância, fui enferma. Com 3, 4 meses de idade, o diabo pôs uma doença em mim, chamada meningite. Depois de anos depois eu adulta, ele revelou o que ele tinha feito. Que o diabo, ele é assim, ele é sagaz. O diabo, ele colocou a enfermidade em mim, de meningite. Eu tive meningite quando era bebê, por 2 vezes. Isso, mês que vem eu faço 42 anos, 40 e poucos anos essa doença matava e mata até hoje, meningite. Naquela época matava mais porque não tinha vacina, não tinha medicamento, os médicos não eram tão estudados quanto os de hoje, era muito difícil. E eu fui acometida de meningite, mas era uma enfermidade espiritual. Era uma enfermidade da carne. Olha só, eu bebê, o diabo já colocou essa enfermidade em mim, querendo o quê? Me matar. Por quê? Porque eu era escolhido do Senhor. Então, aí o Senhor falou, eis que o diabo pôs uma enfermidade em você quando tu era bebê, mas pela obra que eu tenho na tua vida, eu não permiti, eu te curei. Então, fui curada dessa meningite para estar viva até hoje. Então, desde pequenininha, eu venho passando por situações. Por quê? Porque eu era escolhida do Senhor. Então, quando nós somos escolhidos do Senhor, ou quando a mulher está esperando a criança, que o ventre dela, que o filho que vai nascer dela é escolhido de Deus para fazer a obra, o diabo ele já sabe. E ali ele fica no encalço dessa mulher. Se essa mulher não for uma mulher de Deus, se essa mulher não for uma crente, se essa mulher não for uma mulher que anda com Deus, o diabo pode até ceifar o filho dela. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Então, diante disso, por volta de 7 para 8 anos de idade, eu recebi o dom de visão, o dom de libertação, que eu criança, eu consegui expulsar o demônio, pensando em Jesus, ele sumiu. E sempre fui usadinha por Deus. Todos os domingos, eu criança, tá, gente? Comportamento de criança. Todos os domingos, a minha madrasta, meu pai casou de novo, minha madrasta levava eu para a igreja. Todos os domingos eu aceitava Jesus. É normal uma criança aceitar Jesus? Não sabe nem o que está fazendo. Todos os domingos eu levantava minha mãozinha e ia lá para frente. Quando o pastor fazia o apelo, cantava aquele hino assim, ó. Ao findar um labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmãos, eu podia dormir o culto todinho, porque a gente é criança, né? Criança vai pra igreja, criança dorme no banco. Eu dormia
Às vezes eu dormia no chão do banco, debaixo do banco. Quando o pastor começava a cantar esse hino, que eu já entendia que ele já ia cantar, que estava cantando esse hino, para terminar o culto e fazer o apelo, eu acordava, levantava minha mãozinha e lá na frente aceitava Jesus. Isso era todo domingo, eu fazia isso. Criança, gente, criança faz coisas que, né, não sabe nem o que está fazendo. Mas isso trouxe temor diante da igreja. Isso aí, amém. Isso aí trouxe temor para a igreja, porque não era normal uma criança aceitar Jesus todos os domingos. E aí eu entendi, hoje eu entendi que Deus estava me usando para despertar a igreja, para acordar. Que a palavra do Senhor diz que aquele que não for semelhante a uma criança não herdará o reino dos céus. Então nós temos que ser mansos e humildes como uma criança é. Observe o tanto que uma criança é inocente. Eu vejo, né, nós vemos aí quantos homens maus, malignos, cheios de demônios, destruindo a vida das crianças, pedófilos, destruindo a infância de uma criança, matando uma criança, lá nos países aí, Paquistão e outros demais países, que homens velhos de 40, 60, 70 anos casam com crianças de 4, 5 anos, pedofilia escancarada para o mundo todo ver, mata as crianças. Da onde que uma criança suporta um homem? Ou seja, algo abominável. Então a palavra do Senhor diz que ai de quem tocar numa criança para fazer mal para ela. Porque a palavra do Senhor diz que quem toca em uma criança está tocando o próprio Deus. Quem toca numa criança para fazer mal para ela está tocando no próprio Deus. E o ai do Senhor, quando vier, vem para destruir, vem para pôr a pessoa lá no pó. Então, diante disso, eu fico assim, entristecida diante de tantas coisas horríveis que têm acontecido ao longo dos tempos. Então, diante disso agora, eu tenho esse testemunho da minha infância lá no YouTube, coloca lá, Marley de Testemunho. São 2 testemunhos, mas é um que eu estou de blusa vermelha. Eu conto esses relatos tudinho. Então, diante disso aqui, meus amados, o Senhor, quando o Senhor tem uma chamada na vida de alguém, o Senhor já guarda aquela criança, já protege o ventre, desde o ventre da mãe dela, a infância. Por mais que eu fui criada só pelo meu pai, mas meu pai, graças a Deus, era um homem muito de Deus, me cuidava muito bem de mim e dos meus irmãos. Só que ele não sabia lidar com a gente devido, era jovem, ficou com 3 filhos para ele criar viúvo. Então, diante disso, o Senhor, ele foi cuidando, ele foi usando pessoas para ajudar meu pai a nos olhar. Então, diante disso, eu quero te dizer, você mãe que está esperando o filho, fica atenta que se seu filho for filho da promessa, se seu filho for ungido, escolhido do Senhor, guarda, ora pela vida do seu filho, porque muitas coisas ele pode passar, mas o Senhor será com ele, o Senhor vai estar sempre guardando e livrando. Mas o diabo, ele quer destruir, ele quer matar. Então, diante disso agora, quando Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O texto vai nos falar que Pedro tomou a mão daquele homem, levantou ele. Tomou ele como? Pela mão direita. A mão direita significa mão de autoridade. Significa mão ungida. Ou seja, Pedro foi um instrumento de Deus usado para abençoar a vida daquele homem. Então agora Pedro pega aquele homem pela mão, põe ele em pé e diante